Aleluia. Quero agradecer o grupo de louvor. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Aleluia. A graça dele é real nesse lugar. Eu estou aqui me recompondo, porque o Senhor, ele se manifesta no nosso meio. E ele se manifesta onde ele é desejado. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Hoje é noite de Deus botar ponto final em alguns círculos na tua vida. Hoje é noite, você entrou de um jeito, mas eu te digo com convicção, você não vai sair do mesmo jeito. Hoje é noite de círculos serem findados nesse lugar. Quando você sair daqui, você vai sair daqui diferente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade, hoje é o último dia. Mas sabe, irmãos, assim como o pastor já falou, sempre vamos manter, porque o motivo a qual nós estamos aqui é por conta da justiça que Cristo fez por mim e por você. O motivo a qual nós cultuamos, adoramos ao Senhor é por conta do que Ele fez conosco. Senão de nada adiantaria estarmos aqui. E o nosso versículo-chave é em Romanos 5, o versículo 17, eu irei ler, para que a gente venha continuar. Romanos 5, 17 diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Observe que, se pela ofensa, aqui está se tratando de Adão, você já sabe, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça, ela é um dom. E se você recebe, reinarão em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Foi para isso que Ele nos justificou. Foi para isso que Ele te separou. Para trazer de volta tudo aquilo. Sabe, irmãos, quando eu me converti, eu não tinha muito esse conhecimento. E às vezes as pessoas diziam: eu quero de volta o que é meu. E eu não entendia. E algumas pessoas já cheguei e falam. Você vai ouvir por aí alguns teólogos chegar a dizer: você quer de volta o que era seu? Pois o que era seu de volta era o inferno, era a condenação. Mas quando nós vamos para o início da criação, quando nós vamos entender a justiça de Deus, quando nós vamos entender o plano original de Deus, aí você pode repetir que você quer sim, de volta, o que é meu e seu por direito, já foi restaurado, já foi entregue. Então não é antibíblico você dizer que quer de volta o que é seu. Porque o que é meu e seu, Cristo conquistou de volta. Retirou das mãos do inimigo e colocou nas mãos dos filhos de Deus. Então entenda que é direito meu e seu sim. Quantas vezes eu dizia: eu não quero não então, de volta. Porque o que tínhamos era condenação e morte, sim. Mas existe um início, o plano original. E o plano original não existia medo nem vergonha, nada disso. Então nós vamos dar continuidade. Nós paramos na quinta passada sobre a justificação da velha aliança. E nós vamos ver que Deus, ele não muda. Desde o início precisa de fé. Desde o início você vai ver que nós vamos falar um pouco aqui sobre a justificação dos santos na antiga aliança. Por exemplo, Enoque, Elias, Abraão, Moisés e muitos outros foram justificados pela fé em Deus, na antiga aliança. Mas sabendo-se que os sacrifícios da antiga eram insuficientes para aperfeiçoar os homens. Em que base eles foram salvos no Antigo Testamento, então? Se os sacrifícios não aperfeiçoavam o homem,
Então nós vamos ver que a redenção definitiva da humanidade era uma promessa feita por Deus quando o homem caiu. A antiga aliança era incapaz de prover uma redenção perfeita. Quando Cristo morreu, efetuou a remissão das transgressões que havia na antiga aliança, na aliança anterior. Isso significa que eles foram salvos pela fé no futuro sacrifício realizado por Jesus Cristo. Deus os justificou a crédito do que Jesus Cristo faria por causa da fé que eles tiveram. Observe que os profetas, eles já estavam anunciando o que estavam por vir. Então aquele povo que é separado, aquele povo que tinha o desejo de cultuar ao Deus de Israel, automaticamente eles sabiam que estavam adorando, mas os profetas estavam também profetizando que viria um. Então eles estavam crendo naquilo ali. Eles estavam crendo que viria o Messias. Então está se tratando dessa promessa. Em Hebreus capítulo 9, o verso 15 nos diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira, que é a antiga aliança, sobre também a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Qual é esses aqui que haviam sido chamados? Aqueles que estavam crendo. Aqueles que estavam crendo no que os profetas estavam profetizando, no que eles estavam falando que estava por vir. Então, automaticamente, aquele povo estava crendo no que ainda iria acontecer, que é o sacrifício de Cristo. E por isso foi ali imputado sobre a vida deles. Você vai ver logo mais na frente. Observe que eles foram aperfeiçoados no mesmo momento que todos nós, crentes da nova aliança, no sacrifício de Cristo. Eles creram neste sacrifício que haveria de vir. E nós cremos nesse sacrifício que já foi realizado. Eles estavam crendo no que estavam por vir, e nós estamos crendo no que já foi feito. Irmãos, é algo extraordinário. E sabe, nós precisamos cada vez mais mergulhar em Cristo, porque o Espírito de Deus habita dentro de mim, habita dentro de você, Ele vem sobre mim, Ele vem sobre a tua vida. E nessa época aqui, esse povo não tinha esse privilégio e estava crendo no que Deus estava falando. É por isso que o povo diz que Abraão é o pai da fé. Irmãos, se você ir a fundo, você vai ver que Abraão vivia bem. Abraão estava na terra ali, mas só que uma terra de idolatria. E Deus fala com ele e ele acredita, ele crê. E Deus diz: sai do meio do teu povo, que tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus ainda ia mostrar para ele. Toda a antiga aponta para o novo. E aquele povo estava crendo. Aquele povo estava acreditando. Abraão creu nas promessas do Senhor e prosseguiu. Então observe que os santos da antiga aliança, eles creram no que já estava ainda por vir. E nós estamos crendo no que já aconteceu. É por essa razão que Hebreus capítulo 11, o verso 40 vai dizer: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles foram aperfeiçoados conosco, com a igreja. Hebreus 11:33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Então perceba que o Novo Testamento explica claramente que não foram as obras da lei que eles praticaram, nem os sacrifícios de sangues de animais, mas a fé que eles tiveram em Deus e na sua promessa os justificou. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Então observe que não foi pelas obras da lei e nem foi também pelos sacrifícios de animais, mas pelo que eles estavam crendo. Romanos 4, versículo 13 nos diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão
ou à sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ele estava crendo, irmãos. Ele estava crendo no que Deus estava falando. Sabe, às vezes eu fico sem entender o que acontece com as pessoas. Deus levanta alguém, fala e fala várias vezes, diversas vezes as pessoas choram e as pessoas saem. Mas sabe quando depois parece que Deus não fez nada? Aí precisa novamente ir de novo, deixa eu ver o que é que Deus vai falar ali, hoje. E fica nesse negócio. Ei, se Deus falou com você, guarda isso no nome de Jesus, crê e prossegue avante. Chega desse negócio uma hora, recebe, crê, e depois, irmão, chega ali na frente, parece que esquece. Vai fazer agora, se eu não me engano, 11 anos, que Cristo me encontrou no dia 12 de junho. E sabe, irmãos, eu ainda estou seguro no que Deus falou comigo naquele dia. Eu ainda lembro. Dá 11 anos, 2014 para cá, façam a conta aí. Dia 12, dia dos namorados. Irmãos, eu não esqueço, é mais fácil eu esquecer o meu aniversário, mas eu não esqueço essa data, porque foi algo extraordinário. E até hoje eu fico com o que ouvi pelaquele homem de Deus, inspirado. Na antiga aliança diz: crê nos seus profetas e prosperarei. E Deus está falando todo o tempo conosco. E infelizmente tem pessoas que não têm crido. Recebe, mas depois larga. Mas repita comigo: eu não sou esse. Não vai ser assim comigo. Eu vou prosseguir. Em nome de Jesus. Então observe que eles estavam crendo. E por conta disso foi imputado sobre a vida deles aquilo ali. Romanos 4,13, você vai ver que ele foi a justiça da fé. Não foi por conta de lei, não foi por conta de obras ali, de sacrifícios. E o imputar, eu coloquei aqui o significado, a definição. Imputar é pôr algo em sua conta. Creditar ou contá-la entre as coisas que lhe pertencem. Isso é algo extraordinário, porque Hebreus diz: foi imputado. O que ele estava crendo foi creditado ali, por conta do que Abraão creu, por conta do que aquele povo da antiga aliança creu, foi imputado ali como a justiça da fé para aquele povo. Então imputado é isso, é passar a ser seu legalmente. Legalmente passar a ser seu. Observe que Deus não mudou, tanto na antiga como no Novo Testamento, na nova aliança, Ele ainda requer fé para que o homem seja justificado. A nossa fé na obra de Cristo nos foi imputada como justiça, e agora ela legalmente nos pertence. Veja que na antiga aliança eles tinham uma justiça limitada, mas hoje nós estamos vivendo no período da nova aliança, após o sacrifício de Cristo, um sacrifício que já foi pago, já foi consumado. Eu e você temos uma justiça ilimitada, e não mais limitada como na antiga aliança. E sabe, as pessoas insistem a viver hoje na lei. As pessoas insistem em tentar resolver as coisas com a justiça própria, como nós já falamos anteriormente. E a justiça própria é você querer resolver do seu jeito, da sua forma. E não vai dar certo. Porque existe a justiça de Deus. Existe o plano de Deus. Sabe, eu começo a observar e olhar quando se fala de justiça própria, eu me vem como uma gambiarra. De querer fazer as coisas como um gambiarra. Mas Deus é um Deus de perfeição. Essa justiça própria começou com Adão e Eva. Eles viram que estavam nus e disseram: vamos pegar essas figueiras, vamos se cobrir aqui. E Deus diz: não, a justiça não é desse jeito aí, em outras palavras. Aí mata um cordeiro, tira a pele dele e faz umas vestes apontando para o sacrifício de Cristo. A justiça de Cristo, a justiça de Deus, e não a justiça própria. E sabe, Jesus, ele fez justiça por mim e por você, não matando, mas morrendo.
Isso é algo extraordinário. E sabe, tem pessoas que têm feito a justiça própria. Eu vi há poucos dias, o homem não matou ninguém, mas ele tirou a própria vida. Justiça própria. Triste realidade. O homem soube que foi traído e conta toda a história, e o homem, ele mesmo suicida, tira a sua vida. Eu não sei se você viu esse vídeo. Isso é justiça própria. Ele tirou a dele. Tem muitos aí tirando a vida das pessoas, fazendo a própria justiça. Esse tirou a própria vida, mas não valeu, porque a justiça de Deus não é desse jeito. Infelizmente perdeu a sua vida. Mas Cristo, Ele não precisou matar ninguém. Ele morreu por mim e por você. Então nós precisamos entender sobre a justificação e ficar com o que Deus já falou. E as pessoas insistem em viver pela fé, a fazer a sua justiça própria. Não, eu vou lá ali numa romaria, eu vou fazer do meu jeito que vai. Não precisa mais nenhum sacrifício. Não precisa. Não precisa. É tudo pela fé, é a graça de Deus. Mas entendendo que a graça não foi barata e não foi de graça, custou a vida de Cristo Jesus pela minha e pela tua vida. Então observe que o propósito da lei, nós vamos ver aqui, que a lei não tinha como objetivo justificar o homem, mas sim avultar o pecado, ou seja, mostrar o pecado e nos conduzir à futura justiça que viria pela fé em Cristo Jesus. Hoje nós vamos entender o propósito da lei e porque nós não vivenciamos mais na lei. Eu e você que somos nova criatura, somos nascidos de novo. Veja que a lógica da lei era provar ao homem que ele era pecador e precisava da misericórdia e do perdão divino, que seria manifesto na plenitude dos tempos, por meio da redenção do Cristo prometido pela lei e pelos profetas. Na antiga aliança, a lei e os profetas estavam anunciando o que estava por vir. Você vai entender nessa noite o porquê que nós não vivemos mais debaixo da lei. Porque o propósito dela era mostrar que o homem era pecador. Automaticamente, o homem, depois da queda, automaticamente ele tem sede e fome de justiça. Em Romanos capítulo 3, o versículo 19 e 20, nos diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o que diz para que se calem toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 5, o verso 20 e 21, vai nos dizer assim também. Romanos 5, 20 e 21, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou pecado em outra versão, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Efésios capítulo 2, o verso 8, nos diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, ou em outra versão, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar ou se gloriar, em outra versão. Então observe que aqui deixa claro que a salvação é pela graça por meio da fé. É uma dádiva, é um dom de Deus. Não é mais pelo que eu ou você possa fazer. Você pode subir esse monte aqui de joelhos, ferir ele todinho, mas não vai te adiantar nada se você não tem fé em Cristo Jesus, se você não tem fé no que Ele fez. Tem gente fazendo romarias ainda hoje.
correndo, porque tem sistemas aí que não tem Bíblia, não tem a palavra, mas a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra restaura. Não precisa mais de sacrifícios de animais, não precisa, irmãos, sabe? Tudo é a graça de Deus. Então eu vou cativar uma cadeira na igreja e está tudo bem? Não, porque existe a obra da fé. Porque eu sou salvo, automaticamente eu vou entrar no propósito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando foi que findou o ministério de cativar cadeira? Eu não sei nem se tinha, né? Lá na antiga aliança. Não sei se tinha cadeira. Sabe por quê? Porque as pessoas não podiam entrar no Santo dos Santos. Eram pessoas separadas, da tribo de Levi, os levitas, iam oferecer sacrifício, os sacerdotes, eles iam anualmente, levavam o seu cordeiro, o povo está lá dentro cultuando a Deus, oferecendo, e o povo está cá fora, só olhando e observando. Aí Cristo vem, o cordeiro que tira o pecado do mundo, a qual não precisa mais o povo sacrificar. O povo agora tem liberdade para cultuar a Deus em espírito e em verdade. O povo agora tem liberdade para entrar nos santos dos santos, entrar na presença de Deus, Ele falar comigo, Ele falar com você. Então observe que esse ministério de ficar apenas como um ouvinte acabou, findou naquela época ali. A igreja espectadora foi findada. Existe um propósito para mim e para você. Joel diz aí, está vindo um tempo aí que jovens terão visão, os velhos terão sonho. O que é que Joel está profetizando, irmãos? Está chegando um tempo aí que o Espírito vai habitar dentro do povo, Deus vai se manifestar através deles. Está chegando um tempo aí onde que assou. Eu gosto de Jesus, sabe por quê? Porque alguém vem de lá, aí diz, rapaz, eu perdi tanto tempo, mas Joel já estava dizendo, não perdeu tempo coisa nenhuma. Os velhos vão ter visão, os jovens também vão ter. Eu gosto de Jesus. Porque não importa o que você seja lá fora, então para cá é todo mundo filho, é todo mundo servo, todo mundo tem uma função, todo mundo tem algo para fazer. Sabe, eu começo a imaginar aquele povo tentando sentir Deus lá fora, desejando, como eu queria estar lá dentro. Será como é que é lá dentro? E as cortinas lá cobrindo tudo. Aí Jesus vem para nos justificar. E a Bíblia vai nos dizer que lá na cruz do Calvário, quando está sendo consumado o véu do templo, lá no templo, se rasga. Não foi de baixo, quando uma costureira, não sei se você já teve a experiência de pegar um pano e rasgar daqui para lá. Vocês sabem que é fácil? Abre, rasga. Aí Jesus vem e rasga de lá para cá, de cima para baixo. Aí eu gosto de Jesus, porque a antiga aliança aponta para a nova. Aí Jesus diz, eu vou separar esse povo aí do Egito, vem para cá. Aí chega de frente ali o mar vermelho, tão de frente. O povo está olhando, está vindo o inimigo lá atrás. Aí Deus está dizendo, Moisés, está clamando o quê? Diga o povo que marche. Pega o que tu tem na mão, Moisés, estende sobre essa água que vai se abrir. E sabe o que é que eu gosto? É porque aponta para o que estava vindo. A água não abriu daqui dos pés de Moisés e foi abrindo. Veio abrindo de lá para cá. Está no texto. Foi a noite toda a água abrindo de lá para cá. Quem sabe o povo dizendo, rapaz, até agora nada. Já estendeu. Cajado é autoridade. A autoridade foi trazida de volta para mim e para você. E Satanás faz de tudo para esconder. Mas Deus me trouxe lá do mundo. Me revelou isso aqui para te dizer, já foi pago, já foi pago. A autoridade foi devolvida à tua mão. E Deus está dizendo, vai fazer o quê? Está clamando o quê, Moisés? Usa o cajado no nome de Jesus. O cajado da autoridade no nome de Jesus. Eu não aceito isso no nome de Jesus. Cesse. Satanás, tu brincou até hoje, mas agora eu te repreendo no nome de Jesus. Pare.
Foi dado autoridade a mim e a você. Tem um cajado na minha e na tua mão. Mas aí as pessoas dizem, não, vamos fazer um voto. Vamos fazer uma corrente. Vamos fazer... Ei, a autoridade quebra a corrente. Negócio de fazer corrente. Se a autoridade que Deus me deu quebra a corrente, eu vou fazer diacho de corrente. Onde que eu sou? Antes que tu fala, abre a boca, Deus já sabe. Então abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Eu te digo, debaixo da unção de Deus, ciclos serão quebrados hoje. Vai ficar aqui. Eu vou ali num culto de libertação que o fogo cai. Libertação é a palavra. É a palavra. É a palavra que te liberta. Tem gente manipulando. Não faça isso. Faça voto isso. Eita, eu cuspi tudo aqui. Faça isso, faça aquilo. E o povo perece. Mas aqui é uma igreja que Deus plantou neste lugar para ser diferente, para te libertar e dizer vai. Não é para te prender não, é para te libertar e te dizer, ei, tem um propósito na tua vida. Ei, Deus quer te fazer prosperar mesmo. Vamos continuar, que você vai entender se é Deus ou se não é que quer te fazer prosperar. Não é por nada que você faça, já foi feito. Mas porque foi feito, porque eu conheço a Cristo, porque o amor é tão poderoso para comigo e com você, que não tem como ficar parado. Não tem como entender isso e cativar uma cadeira, não tem como, não tem como. Quando alguém diz, eu não quero fazer nada, eu vou só ficar ouvindo. Ei, e você vai fazer o quê? Naquele grande dia, quando Deus diz, ei, aí, trouxe o quê? Você vai apresentar o quê diante dele? Você já crê, não tem problema. Você não perde a sua salvação não. Mas existe galardão do céu. Se eu não estou em movimento e não estou fazendo nada para Deus, eu estou numa zona de perigo. Eu estou numa zona de perigo. Eu estou frio espiritualmente, não tem condição. Se eu não tenho anseio para alguém ouvir essa verdade aqui, o que é que eu estou fazendo? Correndo o risco de me desconectar do Pai. Mas não é isso que Ele tem para mim e para você. Vamos para Marcos 9, para você entender que você não precisa mais viver da lei e nem estar atrás de profecia de A e de B. Deus usa e fala. E se Ele me usar, eu falo. Se Ele me revelar, eu falo. Tem gente que não está crendo, mas eu falo mesmo. Se Deus mostrou, eu falo. Só se Ele disser, meu filho, eu vou lhe mostrar agora, guarde. Aí eu guardo. Mas se Ele disser, fale, eu vou falar. E ninguém vai impedir. Sabe, irmãos, tem pessoas que têm até medo. Eita, é a irmã fulana que vai pregar. Tem lugar que é assim, não vou nem lá que vai revelar meu pecado. Quem tem conta com o meu e com o teu pecado é Satanás. Deus não trabalha com a obra que já foi lançada no mar do esquecimento, não. Ele trabalha com o teu futuro. Se Deus me mostrar algo, é para te dizer, tem algo grande para fazer. Quem sabe a pessoa cai suja e Deus está dizendo para levantar, incentivar, dizer, ei, bate a poeira e prossegue, que tu não é descartável no meu reino. Bate a poeira e prossegue. É Satanás quem diz que o povo não presta mais não, vai para a igreja mais não, para te esconder essas verdades. Mas enquanto Deus me der vida, eu estou aqui. Saúde eu já tenho, porque Ele conquistou na cruz do Calvário, para eu profetizar, para eu pregar essa mensagem. Enquanto tiver vida, eu estou falando mesmo. E Satanás está furioso, e eu não estou nem aí que ele está debaixo do meu pé. Quanto mais ele se levanta, eu vou batendo mais forte. Sabe, tem um grande homem de Deus aí na época que, quando não era perseguido, ele achou estranho. Parou a bicicleta e levou uma pedrada. Ele, tá tudo bem. Porque ele disse que não era perseguido. Sabe que a gente pode viver uma vida de conforto na igreja? Não se envolve com nada, eu vou cuidar da minha vida, eu vou trabalhar, eu vou prosperar. Quando eu quiser fazer a minha justiça própria, do meu jeito, eu dizimo do meu jeito, eu oferto do meu jeito.
achando que Deus está recebendo do seu jeito, da sua forma, mas não. É do jeito do Pai. Se for para fazer por metade, não faça gambiarra. Faça por inteiro. Marcos 9, já estou rouco. Sangue de Jesus. Marcos 9, 2. Marcos capítulo 9. O versículo 2 nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e de sobremodo brancas, como nenhuma lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, por estarem eles aterrados ou atemorizados, em outra versão. A seguir veio uma nuvem que os envolvia, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém, isso é importante, mas viram com eles, senão Jesus. Sabe o que é que está acontecendo aqui? Jesus separa 3. Eram os que estavam entendendo mais ou menos, e ainda nem entenderam. Deus não faz acepção, mas tem gente que busca mais, que quer mais, e eu quero ser um desses. Que você queira, deseje isso. Aí tem gente que ainda critica. Deus fala com A, fala com fulano, fala com ciclano, não fala comigo. Porque você não busca. Busque que você vai ver se ele não vai falar. Jesus vai se revelar a eles 3. Sabe quem vai aparecer? Elias e Moisés. Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. A voz de Deus brada ali. Pedro, em estado de êxtase, sem saber, bom é estar aqui. Eu vou fazer uma tenda, não quero nem para mim. Quando a gente entra na presença de Deus é desse jeito. Mas não sabia nem o que estava falando, diz o texto. Aí depois vem uma voz, uma nuvem, envolvendo ali, o próprio Deus vai bradar ali. Sabe o que é que acontece? Deus diz: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvide. Para quem ele está falando? Para Pedro, Tiago e João. Olharam de relance com medo, atemorizado. O que é que acontece? Não está mais nem Elias e nem Moisés. O que é que Deus está dizendo? Ó, a lei e os profetas, ó, o que eles estavam falando ali, profetizaram, já está aqui. E dê ouvido a Cristo, deem ouvido a eles, apontando para Cristo, para que eles entendessem o que Cristo, mas até então não entendia. Depois que Jesus vai para a cruz, que ressuscita, que eles vão entender. Jesus vai explicar, é necessário. Mas o que está apontando aqui é que eles serviram ali a lei, as profecias messiânicas, mas já estava acontecendo, não precisava mais ele estar ali, debaixo da lei, está apontando para a graça de Deus. E o que é que acontece? A lei nos mostra o pecado para nos transmitir a necessidade de justiça e nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então por que Deus faz a lei? Se ela não tinha serventia, tinha. A lei é boa, porque ela estava mostrando a necessidade do povo. Eu vou te dar um exemplo muito bom. A lei era como um espelho. Eu vou te dar um exemplo. Você vai em um restaurante, almoça, aí vai no banheiro, quando olha no espelho, sujo. Então o espelho mostrou que estava sujo. Mas o espelho por si só não podia limpar, ele só mostrou.
A lei era o que ela fazia, ela mostrava a situação, era como uma linha reta, a lei, uma linha reta, e ela nos mostrando o quanto nós estávamos tortos, e mostrando a necessidade de justiça, mostrando a necessidade de Cristo na minha e na tua vida. Aí Jesus vem e restaura tudo para mim e para você, e diz: agora vai e vive da fé. Aí tem gente dizendo: não, eu vou subir tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou me consultar com fulano, vou me consultar com ciclano. Profeta na nova aliança, ele ensina a palavra. Você não precisa estar atrás de ninguém, não. Aqui é a palavra. Olha o Espírito dentro, olha o Espírito vindo sobre a tua vida. Então observe, era para isso. Então por que Deus deu a lei? A lei era temporária e designada a durar somente até a vinda do Filho que havia sido prometido, Cristo. A lei não podia dar nova vida, só Jesus. Tem gente que insiste em uma nova vida com a lei, mas não vai muito longe. Só Cristo liberta, só Cristo restaura. Você já viu alguém dizer: fulano parou de beber? Foi ali num homem e passaram os remédios, rezaram e parou de beber. Só que esse mesmo fulano entrou no adultério. Eu conheço pessoas da minha família desse jeito. E entrou no adultério. E aí tem filho para lá, para cá. Aí permanece no pecado. Por quê? Porque só quem restaura e transforma e liberta é Cristo. Enquanto Cristo não entrar na vida, não adianta. Deixa eu te dizer uma coisa: pode alguém ser rico como for lá fora, mas pode esperar a rebordosa de Satanás. Ele vai chumbar em alguma área. Vai. Ele vai chumbar alguém em alguma área. Pode ver. Pode depois conjecturar, ver aí a vida de alguém. Vai pegar em alguma área para tentar destruir, mesmo sendo dele ainda, ele vai fazer isso. Então observe, sem Cristo toda a humanidade é prisioneira do pecado. A lei era nossa tutora para nos conduzir a Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé. A lei era uma guardiã, um tipo de custódia preventiva, até que o povo tivesse a oportunidade de ser feito justiça diante de Deus através da fé. Era algo provisório. Agora que o caminho da fé veio, não precisamos mais da lei como nossa guardiã. A lei nunca foi dada para nos fazer justo, mas nos mostrar que éramos injustos. Como eu te falei, mostra, mas não limpa. Quem limpa é Cristo. O sangue do Cordeiro é quem te lava, é quem te purifica de todo o pecado. A lei nunca foi dada para nos justificar, mas para nos mostrar que precisávamos ser justificados. A lei é o professor que lhe ensina onde você errou. Você precisa de um Salvador. É aí que Jesus entra com a graça e com a verdade. E às vezes as pessoas dizem: rapaz, se arrepende do teu pecado. Se arrepende e vem para Cristo. Mas eu vou me arrepender de quê, rapaz? Eu nem bebo, eu nem fumo. Tem gente que é assim. Nem num bar eu entro. Eu vou me arrepender de quê? Mas você ouviu na quinta passada que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foram desconectados todos. Por conta de Adão, que abriu a porta ali para a morte e para o pecado. Todos, depois que cresce, vai cair, a carne vai vir, vai cair em pecado, vai morrer espiritualmente e precisa ser reconectado com Cristo. Então observe que nossa inclinação natural poderia nos levar a pensar que a lei apontava para os nossos pecados e problemas. Então ela deve ser ruim. Ao contrário, é boa. Porque ela nos mostra que precisamos consertar, que precisamos ajustar. Aí tem pessoas que insistem em andar desse jeito, debaixo da lei. Mas ainda não... Sim, os mandamentos também ainda
Ainda funciona, para a gente ter o espelho e entender, para não ir mais para lá. E aqueles que ainda não alcançaram a graça, olhar para esse espelho e entender, eu preciso de Cristo, eu preciso ser justificado. Aí tem gente que é justificado, nasce de novo e aí quer retornar. É por isso que Paulo vem e vai descortinando aquilo ali e diz: ei, eu era judeu, hebreu de hebreu, eu seguia a risca e saí, mas tive que largar tudo para conhecer a Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Ei, isso aí não serve de nada não. Circuncisão, seguir desse jeito aí, não precisa mais disso aí não. Eu abandonei tudo, tive como tudo como um lixo. Ele tinha credenciais, mas ele largou tudo para conhecer a Cristo. E tem pessoas que estão desse jeito. O ministério é julgar, é falar mal, é isso e aquilo, e diz que é cristão, mas não foi para isso que Cristo não nos chamou. Não foi para julgar ninguém, mas para ser justificado e prosseguir o que Ele tem na minha e na tua vida. Observe que em Mateus, capítulo 5, o versículo 17 e 18 nos diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha o que é que Jesus está dizendo. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. E esse vim para cumprir é algo poderoso que você precisa entender. Não está no sentido eu vim para praticar. Porque os religiosos da época, irmão, se você olhar, eles colocavam regras em tudo. 100 e poucas regras eram humanas deles mesmos. E Jesus está dizendo, eu vim cumprir. Mas ele não veio para praticar, ele veio cumprir. Cumprir o quê? O que já havia sido profetizado pela lei e pelos profetas sobre ele. Ele está dizendo, eu vim foi cumprir. E ele vem cumprir à risca tudo que foi falado, porque ele vela pela sua palavra. É por isso que eu te digo, o que ele falou ao meu e ao teu respeito, guarda no nome de Jesus, porque ele vela pela sua palavra para se cumprir por completa e não por metade. Por isso que ele vai se batizar, João Batista, eu te batizar, eu é quem preciso. E ele, não, eu vim cumprir. Já estava escrito. Já estava escrito. Ele veio cumprir. Então observe o que significa a expressão vim para cumprir. Jesus cumpriu tudo o que a respeito dele estava escrito. Na lei, nos profetas e nos salmos. De acordo com o texto de Mateus 5,18, a lei mosaica estaria em vigor até que tudo se cumprisse, isto é, até que todas as profecias a respeito da obra redentora acontecessem. Então ele veio para cumprir tudo que estava de acordo com o que apontava para ele, com o que era para acontecer. Ele estava de acordo com o propósito que ele teve aqui na terra. Cristo veio cumprir o propósito dele aqui e cumpriu por inteiro. É por isso que você vai ver que ele não veio para praticar, porque você vai ver que ele não guardava o sábado. Ele não guardava o sábado. Caiu uma certa feita um animal de alguém, ele curou alguém, ele disse, se fosse um animal, vocês iam buscar. Mas uma vida, e ele confrontou aquelas regras deles ali. Ele não veio praticar aquilo ali. Certa feita, ele disse, vocês não viram o que Davi fez, não? Que passou e pegou os pães ali da preposição e comeu? Porque o povo era só regra, era só lei, era só regra, mas a graça superabundou na minha e na tua vida. Deus te libertou, irmãos. Não queira ir para a escravidão novamente. Deus te libertou. Cristo morreu na cruz pela minha e pela tua vida. Você não precisa ser mais escravo de Satanás. Ele já pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Então no nome de Jesus se levanta e diz, para lá eu não volto mais. Aí Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O que foi que ficou para trás? Irmãos, se a gente for falar a vida de Paulo, matou os cristãos, perseguia a igreja, coisas terríveis. E ele diz, eu tive que deixar para trás e prosseguir para o alvo.
Aí quem sabe você não sabe meu passado. Se a gente for falar de passado aqui, a gente vai virar à noite. Mas Deus não trabalha mais com o meu e com o teu passado, é com o teu futuro. E Deus tem um futuro brilhante para mim e para a tua vida. Agarra a palavra e prossegue no nome de Jesus, é pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque está indignado, olhando os inimigos do povo, os inimigos do povo de Deus prevalecendo. Abacuque sabia que o povo estava em pecado, o povo estava errando, mas ele fica indignado, porque viu o povo prevalecendo. O povo inimigo, Nabucodonosor, prevalecendo. E ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou para a torre de vigia, só vou me aquietar quando Deus falar comigo. E Deus vai revelar para ele. Diz, ó, isso aí é só por um pouco de tempo. Em outras palavras, Deus vai explicar tudo para ele. E sabe o que é que Deus vai dizer? Ei, não importa o que aconteça, em outras palavras, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Isso é a antiga aliança. Aí ele vai fazer um cântico, ainda que a figueira não floresça, que não haja mantimento, no currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei. Sabe o que é Abacuque está dizendo? Ele disse que o justo vive pela fé. Então, em outras palavras, Abacuque está dizendo, pode o sangue dar na canela, agora que aconteça o que aconteça, eu vou permanecer em fé, eu vou ficar com o que Deus falou. Deus disse, é só um pouco de tempo. Isso aí, Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Você precisa crer em Deus, você precisa crer que Ele é aquele que liberta, que transforma, que restaura, e Satanás não pode mais nada com você. Já se cumpriu, irmãos. Lucas 24, 44. A seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava, isso aqui é depois que ele ressuscita, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus está explicando para os discípulos. O que importava era se cumprir o que havia sido dito sobre ele. Sabe o que é que importa para mim e para a tua vida? Se cumprir o plano e o propósito de Deus por completo. Existe um plano para a tua vida, um plano de paz e não de mal. Tem gente que diz, não, é porque Deus escolheu isso aqui. Não. Sabe, irmãos, que às vezes as pessoas tentam tanto se esquivar de problema, de situações, e acabam atrapalhando o propósito de Deus. Pessoas que te amam podem atrapalhar o propósito de Deus, e você também atrapalhar o delas, de um familiar. Como? Pedro, Jesus está dizendo que tem que ir para a cruz, e ele diz, nunca isso te aconteça. Inspirado por Satanás. E Jesus vai repreender, para trás de mim, Satanás. Lá no Getsemane, quando vem o povo para prender Jesus, Pedro pega a espada e na orelha de Malco. O que era que ele estava fazendo? Querendo atrapalhar o plano de Deus. Por quê? Porque o próprio Cristo diz, ei, não precisa disso aí não. Se eu quiser, eu rogo a Deus, ao Pai, ao meu Pai, e Ele envia 6 legiões de anjos para me proteger. Eu não preciso disso não. Por quê? Porque o plano, o propósito estava ali para que ele passasse por aquilo ali. Ele teria que ser preso. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Não seja Pedro. Porque o João Arthur, meu filho, quando ele era criança, bebezinho, quando ele estava prestes para andar, eu comprei um andador e coloquei ele. Mas chegou o momento que eu retirei ele do andador. Eu sabia que ele ia dar os passos e que ia cair. E Deus está dizendo, larga o andador. O tempo já chegou de você largar esse andador. Deixa essas pessoas que tu ama caminhar no que Deus tem. Deixa que caia para aprender. Esse cair que eu te digo não é cair em pecado, é deixa tropeçar que vai aprender. Deixa. Então cuidado para você não entrar no meio de coisas que Deus está tratando e fazendo. Tira o andador e deixa o povo dar os passos. Não sei para quem é. Se Deus me mostrasse eu dizia, mas tira o andador. Pedro, se eu quisesse, por quê? Então não seja pedra de tropeço. E se você não está sendo Pedro, se atente com os Pedros ao redor.
para não querer atrapalhar o que Deus tem. Tem coisas que é desconfortável mesmo. Tem coisas que existem problemas que você vai ter que passar, são desafios, mas Deus vai te dar auxílio e vai te ajudar a você enfrentar. Porque a palavra diz, ainda que tu passe pelo fogo, tu não vai se queimar. Então se atenta no nome de Jesus. Para não rodar, que nem aquele povo, os 40 anos em círculo. Passa. O povo teve que passar pelo Mar Vermelho mesmo, por cima. E Deus já te deu autoridade. Então não se esquive de coisas que parecem ser, você diz, é o inimigo. E Deus dizendo, não, é porque lá na frente está o que eu tenho para ti. Prossegue. Usa o cajado e prossegue. Então observe que ele está falando aqui. Tudo estava escrito para se cumprir. A justiça do Novo Testamento, Romanos 3, versículo 21 e 22 diz, mas agora, o tempo já foi, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Foi testemunhada a justiça pela lei, pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Isso é poderoso. Porque se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Então tudo é pela fé, é pelo que Cristo já fez. Mas é para aqueles que crêem. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque você só crê por metade e não crê por inteiro. Jesus foi a substituição. Agir ou ser usado, a substituição é agir ou ser usado no lugar do outro. Foi o que ele fez por mim e por você. Estávamos condenados à morte e ele morreu por mim e por você. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que fora pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Sabe que tem gente aí dizendo que está debaixo de maldição? Não, isso aí é maldição hereditária da família, é normal. E aí se acostuma. Sabe onde a maldição acabou? No dia que você creu em Cristo Jesus. Ela foi finalizada ali. Não é maldição, maldição foi no dia que eu creio nessa palavra e Deus diz, pronto, está justificado. Toma aqui tua identidade e prossegue, que agora tu é nova criatura. Existe uma identidade nova para mim e para a tua vida. Essa identidade em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço pela minha e pela tua vida. Você não precisa ser mais escravo do inimigo. Você precisa crer no que Cristo fez por mim e por você. E é gratuito, é um dom gratuito de Deus, para que ninguém venha se vangloriar. É todo aquele que crê no que Cristo fez. Ele morreu por mim e por você. E não existe mais nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele se fez maldito por toda a humanidade. Jesus foi nosso substituto em tudo aquilo que nós devíamos sofrer como consequência do pecado em nossa vida. Jesus foi feito pecado. Jesus foi feito enfermidade por mim e por você. Jesus se fez pobre, segunda carta aos Coríntios 8, verso 9, você vai ver isso aqui, o tempo não nos dá. Ele se fez enfermidade, Isaías 53, 4. Ele foi feito pecado para que pudéssemos ser justiça. Ele foi feito doença para que pudéssemos ser curados. Ele foi feito pobreza para que pudéssemos ser ricos. Aí tem gente que diz, é a igreja dos ricos, porque crê no que Cristo falou. Todo aquele que crê em Cristo Jesus se tornou rico. Pobre é o diabo que não tem família e já está condenado. Mas você não, você tem a oportunidade hoje de dizer, Satanás, foi até hoje, acabou. Eu me encontrei com Jesus e Ele disse que já pagou um preço pela minha vida, é pela fé. Tem gente aí querendo que você faça sacrifício, que você pague, que você faça isso, aquilo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, ei,
não precisa viver mais desse jeito. Já foi pago um alto preço. E o que é que eu faço? Eu creio. Sabe que um cego ouviu falar de Jesus, alguém havia falado, ele ouviu alguma profecia. O cego Bartimeu está à beira do caminho, está ali à margem, pedindo esmola. O governo havia dado uma capa para ele, um paliativo. Aí ele ouviu um barulho diferente, uma multidão. Passava muita gente, viajante, que negociavam. Mas ele ouviu um barulho diferente. O que é? Quem é que está passando aí? É Jesus. Jesus está passando aí? Aí ele vai falar diferente. Alguém que conhece a palavra fala diferente, age diferente. Os religiosos que vivem na lei acham que o diferente é colocar um terno, uma gravata. A diferença é aquele que crê e que vive pela fé. Sabe o que foi que ele falou? Havia ouvido, ele disse: Jesus, que está passando aí? Ele, pronto, minha oportunidade é agora. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia: ei, se aquieta-me, cala tua boca que ele não vai te ouvir. E quanto mais o texto vai nos dizer que quanto mais o povo dizia para ele calar a boca, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele dizia: epa, tem alguém me chamando, tem alguém que me conhece. Porque os profetas diziam: é da raiz de Jessé o rebento, o renovo vai surgir. E ele falou: filho de Davi. Se ele diz filho de Davi, Jesus automaticamente está dizendo: tem alguém que conhece o meu propósito, tem alguém que conhece a minha promessa. Manda chamar. E disseram: olha, mandou te chamar. Quando chega lá: o que tu queres? Ele diz: eu quero ficar são, eu quero enxergar. Ele diz: então veja. E a Bíblia diz que automaticamente ele começou a ver. Mas existem detalhes que não nos dá tempo. Mas sabe de uma coisa? A primeira coisa, quando disseram: ele te chamou, ele largou a capa, deixou ali e disse: isso aqui eu não preciso mais, eu não volto mais, porque eu sei quem está passando aqui. Irmãos, multidões andaram ali e não receberam algo da parte de Deus, porque não estavam crendo. E deixa eu te dizer mais, vai ter pessoas que vai entrar neste lugar e você vai falar que Cristo já fez cura por ele, que ele é sarado e curado, e não vai crer e não vai receber. Mas vai ter viajantes passando aqui e vai receber e vai sair curado, porque é pela fé, é pelo aquele que crê. Vai me dizer que naquela multidão que ia atrás dele no dia que aquele cego chama ele, não estava precisando de algo, não estava precisando de cura. Eu quero ver. Ele diz: então vê. E Jesus não chamou ele para seguir. Sabe o que acontece? Prosseguiu junto com Cristo. Tem gente que recebe as bênçãos e ó, linha. Mas hoje é noite de você receber e prosseguir no que ele tem. Prosseguiu caminhando junto com Jesus. Então você não é mais pobre se você crê no sacrifício de Jesus. Todo aquele que confessar como o seu Senhor e Salvador será salvo. Todo, qualquer um. Então observe que aprove a Deus tornar-nos o que hoje somos em Cristo. Portanto, não podemos desprezar algo conquistado por tão alto preço, negando aquilo que foi feito por nós. Devemos aceitar e viver a justiça de Deus. É isso que você precisa fazer hoje. Aceitar o que Ele já fez e prosseguir, viver ela. Nós vamos finalizar. Eu quero chamar o grupo de louvor. Nós vamos finalizar, mas sabe, foi um tempo extraordinário, que eu descobri coisas que não havia aprendido ainda. E tolo é aquele que diz: não, eu já conheço. Sabe de nada. Porque Deus é aquele que se revela.
A palavra pode ser pregada aqui um mês todo, mas todo dia ela se renova. Mas o que foi restaurado para mim, irmão? Foi restaurado, a presença de Deus foi restaurada para mim e para você. A comunhão foi restaurada. A paz que excede todo entendimento foi restaurada a mim e a você. É por isso que, independente do que aconteça, você precisa estar alegre e prosseguir avante no que Deus tem. Nenhuma circunstância mais te para, porque foi restaurado a paz que o mundo não pode dar e não tem. A paz que Deus te dá é diferente. Foi restaurado o domínio desde o início, o plano original. Adão domina sobre tudo isso aí. Ele cai ali, come do fruto, perde o domínio para Satanás. Jesus vem e diz: ei, Deus diz: vai lá. Precisava de alguém que não tinha pecado. Sabe que a antiga aliança aponta tudo para a nova. E quando aquele gigante fala para aquele exército todo: eu quero é só um homem. Ele tinha a figura satânica, estava apontando o próprio diabo. Eu quero é um homem que venha lutar comigo. Jesus veio lutar por mim e por você. Por isso que nós falamos e vamos continuar repetindo: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele já venceu por mim e por você. Ei, tão somente conquista, tão somente avança, tão somente prossegue. Ninguém tira a tua vida. Enquanto você estiver guardado na sombra do Onipotente, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. Doença não tem mais poder com a tua vida. Tristeza não tem mais poder com a tua vida. O medo não tem